E o Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Prefeitura de São Paulo cobra governo federal para aprovar a instalação das faixas azuis na cidade. Polícia investiga a morte de professor de escola de elite. PM resgata mais de 70 cães que eram mantidos em condições insalubres. Palmeiras e Flamengo buscam o tetracampeonato da Libertadores. E a situação do trânsito e do transporte público na capital paulista. Então já vamos falar do trânsito, porque já sextou para muita gente, tem muito carro na rua. A gente tem imagens agora da Rua Augusta, região central de São Paulo. Os carros aí que estão subindo na direção dos Jardins, trânsito mais complicado nessa faixa. E do outro lado, os que seguem para o centro estão mais tranquilos no trânsito agora. Trocando então para a nossa câmera aqui da região da Avenida Paulista, olha, trânsito carregado para quem está indo para a Consolação agora, que são os carros aí do lado direito do vídeo. Do outro lado, para quem está indo para o Paraíso, está mais tranquilo. São Paulo está com trânsito carregado nesse fim de tarde, 873 quilômetros de filas. E agora vamos ver a situação do transporte público, trilhos na tela. Primeiro, situação do metrô, tudo verdinho, tudo normal em todas as linhas do metrô. E agora o mapa dos trens. Olha, também operação normal, mas não foi um fim de tarde fácil para o passageiro, viu? A gente teve operação parcial na linha 11 Coral, que liga Estudantes a Palmeiras Barra Funda, normalizou agora há pouco, viu? O problema foi causado por uma falha no sistema de energia e os passageiros tiveram que descer na Luz e seguir viagem pela 10 Turquesa. Então ainda tem confusão lá porque está tudo normalizando agora. Esse problema desencadeou a operação em outras linhas, né? No caso da 13 Jade, o serviço Expresso Aeroporto opera parcialmente. Os trens não circulam entre Luz e Palmeiras Barra Funda. Atenção, então, quem segue para Cumbica tem que embarcar na Luz. E a linha 7 Rubi está normal agora, mas chegou a enfrentar reflexos desses problemas na linha 11. Já teve a operação normalizada. A Prefeitura de São Paulo diz que a demora do governo federal em aprovar a instalação das faixas azuis aqui na cidade tem contribuído para o número de mortes de motociclistas nas vias. E essa queixa ocorre em meio a essa queda de braço entre a gestão de Ricardo Nunes com empresas de aplicativos que pressionam pela regulamentação do serviço de mototáxis. Segundo a Prefeitura, a espera pela aprovação de mais de 80 quilômetros de faixas azuis que já foram projetadas é de quase um ano. Nesse período foram registradas 25 mortes e 647 acidentes envolvendo motociclistas nessas vias. Os pedidos de autorização foram feitos à Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, em julho de 2024 e em janeiro desse ano. Como a faixa azul ainda opera em caráter de projeto piloto, a implantação dos novos trechos depende de autorização do órgão federal. Desde janeiro de 2022, quando o programa foi criado, a Prefeitura já implantou 232 quilômetros da faixa em 46 vias da cidade. Estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego demonstraram redução de 47% nas mortes nos trechos onde a estrutura funciona. Entre as vias mais críticas aguardando implementação estão a Avenida Atlântica, na Zona Sul, com 6 mortes e 106 acidentes desde janeiro deste ano. A Avenida Assis Ribeiro, na Zona Leste, com 5 mortes e 36 acidentes. A Ragué Bischoff, também na Leste, com 3 mortes em 44 acidentes. E no prolongamento da Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte, com 2 mortes e 55 acidentes. A queixa ocorre em meio à queda de braço entre a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, e as empresas de aplicativos que pressionam pela regulamentação do serviço de mototáxi. Após sofrer uma nova derrota no Tribunal de Justiça de São Paulo, o prefeito já admite que pode regulamentar o serviço na capital. Pela decisão judicial, a publicação das normas deve ocorrer até 10 de dezembro. A Uber e a 99 prometeram ativar os aplicativos no dia 11. Mas, em coletiva de imprensa, o prefeito disse que ainda espera que 2 recursos que tramitam na Justiça possam barrar a atividade na cidade. Então, o STF terá 2 papéis fundamentais: julgar o nosso recurso extraordinário e julgar a ADPF, que foi impetrada hoje pelo Partido Solidariedade. Então, a gente tem muita convicção de que as pessoas vão se sensibilizar
de que a gente não pode ter um sistema onde vai colocar em risco as pessoas, vai aumentar acidentes, vai aumentar mortes. Em nota, a Senatran informou que ainda analisa todos os pedidos da Prefeitura de São Paulo para ampliação da faixa azul e que estuda a implantação dessa proposta em âmbito nacional. O modelo também está em avaliação em outras cidades paulistas, como Osasco e Campinas. E a polícia investiga a morte de um professor encontrado parcialmente carbonizado em um terreno baldio na região do Jardim Ângela, na zona sul da cidade. Não há pistas sobre os autores do crime. Fábio Skilitin tinha 41 anos e era professor bilíngue em uma escola de elite de São Paulo e também tinha formação como advogado. Em nota, a subseção Jabaquara da OAB lamentou a morte do colega e informou que o velório foi realizado no cemitério municipal de Vinhedo, no interior do estado. Ele foi visto pela última vez no início da madrugada de sábado, entrando no próprio carro no estacionamento do prédio onde morava. Uma câmera de segurança registrou a saída do professor do local. O companheiro dele, que registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, informou que estava fora de casa e que, quando voltou, Fábio já não estava mais no apartamento. O corpo dele foi encontrado parcialmente carbonizado em um terreno baldio na estrada do Jararal, na Zona Sul, na manhã do sábado. A Polícia Militar resgatou 72 cães que eram mantidos em condições insalubres dentro de uma residência em Arujá, na Grande São Paulo. A ação aconteceu após denúncias recebidas por uma equipe de proteção animal acompanhada por um veterinário que acionou os policiais ao constatar indícios de maus tratos no local. Com apenas 3 cômodos, o espaço era insuficiente para a quantidade de animais. Segundo a SSP, havia mau cheiro, acúmulo de fezes e não foi encontrado nenhum tipo de alimentação devida aos cachorros. Um dos cães foi encontrado convulsionando dentro de uma banheira e outros apresentavam sinais de doença e desnutrição. O veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas de cadelas usadas para a reprodução, sugerindo o funcionamento de um canil clandestino sem qualquer tipo de autorização. Uma tartaruga também foi encontrada no local. Durante o atendimento da ocorrência, um dos responsáveis chegou ao imóvel, negou a situação de maus tratos e desacatou um policial militar, motivo pelo qual foi preso. Palmeiras e Flamengo ajustam os últimos detalhes para a grande decisão da Copa Libertadores da América amanhã em Lima, no Peru. E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, com o repórter José Paes, que traz as últimas informações dos dois times. Boa tarde, Zé. Como é que foi a viagem? Ótima, Fernanda. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta News. É isso, jogaço amanhã, a decisão da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo aqui em Lima, capital do Peru. O jogo vai acontecer no estádio Monumental aqui de Lima, mas eu estou neste momento no estádio do Alianza Lima, porque aqui neste estádio está treinando neste exato momento o Palmeiras, né? O Palmeiras com um grande time, um grande elenco, um grande investimento nessa temporada, 700 milhões de reais investidos no time para esse ano de 2025. Está treinando por aqui. Ainda há pouco tivemos a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, junto com o Everton, goleiro. O Everton está machucado, tem uma fissura na mão, segue fora. Carlos Miguel continuará no gol do Palmeiras e lá no lado do Flamengo. Daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva também do Felipe Luiz, junto com o outro jogador. O desfalque é o atacante Pedro. Ele está com uma lesão muscular e não vai jogar esse que é o principal jogo do ano até aqui para essas duas equipes. Com isso, o técnico Felipe Luiz deve mexer no ataque, mas vai ter um ataque muito forte para essa partida, com o Bruno Henrique, também o Cebolinha, o Carrascal, enfim, são grandes jogadores dos dois lados. A ver também como que o técnico Abel Ferreira vai escalar esse Palmeiras, mas a tendência é que tenhamos ali o Bruno Fux jogando de volante, como uma espécie de novidade aí para essa partida. Já atuou outras vezes assim, mas nessa final da Libertadores deve jogar como volante para que o Murilo faça a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. E aí lá na frente, claro, o Palmeiras vai ter a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Devolvo para você aí, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Valeu, Zé. Ótimo trabalho para vocês.
E hoje é Black Friday e essa deve ser a edição com mais vendas desde a criação do evento no Brasil em 2010. A Confederação Nacional do Comércio estima que serão movimentados 5,4 bilhões de reais. E a repórter Lígia Neves está em um shopping aqui na região central de São Paulo e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lígia. Oi, Fernanda. Boa tarde para você e para todo mundo. A Black Friday já é a quinta data mais importante para o varejo. E a Confederação Nacional do Comércio estima aí um crescimento de 2,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A gente está aqui num shopping na região da Bela Vista. O Melchior Brito e o Alan Escobar vão mostrar aí para vocês a movimentação que já está um pouco acima da média para o dia e para o horário. Bastante gente, inclusive, Fernanda, aproveitando para antecipar as compras de Natal. Aqui, os consumidores vão encontrar descontos de até 70%. Segundo a CNC, a baixa inflação e o menor nível de desemprego são alguns dos fatores que contribuem para o crescimento nas compras hoje. E aí, entre os segmentos mais procurados, os supermercados lideram a lista com a expectativa de movimentar mais de R$1 bilhão e também os eletroeletrônicos e os móveis. Bom, entre os itens mais desejados estão os eletrônicos, como eu falei, eletrodomésticos e também os celulares, que permanecem no topo das preferências dos brasileiros neste ano. E a Black Friday também está movimentando o e-commerce. Segundo projeções da Abiacom, a Black Friday deste ano deve movimentar mais de R$13 bilhões nas vendas online, um crescimento aí de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. É com você, Fernanda. Obrigada, Lígia. E agora, para programar o fim de semana, veja as dicas da nossa agenda cultural. Caetano Veloso se apresenta no Espaço Unimed, na Barra Funda, neste sábado com a turnê Caetano nos Festivais, que reúne clássicos de várias fases da carreira. A casa abre às 8 e a apresentação começa às 10 da noite. Ingressos a partir de R$ 380. A Cinemateca Brasileira na Vila Mariana recebe o Mistura Festival, sábado e domingo. A entrada é gratuita, o evento é pet-friendly e reúne mais de 150 marcas criativas, além de uma programação cultural completa. O Museu da Imagem e do Som exibe até janeiro a exposição A Alma Humana, Você e o Universo de Jung, sobre o psiquiatra suíço que completaria 150 anos em 2025. São 550 metros quadrados com instalações que permitem ao visitante percorrer a psique humana de forma simbólica nas dimensões pedagógica, sensorial e provocativa. O MIS abre de terça a domingo e os ingressos custam R$ 30 a inteira. Amanhã, a Japan House vai fazer 2 sessões de banho de floresta, às 9h30 da manhã e às 2 da tarde. O passeio vai acontecer no Parque Trianon, na Avenida Paulista. Criado em 1980 no Japão, o Shirin-yoku vem se espalhando pelo mundo com benefícios à saúde comprovados por centenas de estudos e pesquisas científicas. As atividades serão conduzidas por guias certificados pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Inscrições no site da instituição. E agora informações do tempo. Nesse fim de tarde, o sol ainda está presente, as temperaturas mais altas hoje. Região leste tem 25 graus, zona oeste de São Paulo 27, está quente. Mesma marca dos bairros da zona norte. Termômetros em 19 graus no extremo da zona sul e faz 24 graus na região central. Fim de semana será de tempo firme pelo estado de São Paulo, o sol vai brilhar, a umidade relativa do ar cai nas horas mais quentes do dia, especialmente no interior. No litoral ainda tem uma brisa marítima que ajuda na formação de nuvens ao longo dos dias. Aqui na capital, preparem-se para o calorão, amanhã faz de 16 a 32 graus, no domingo e na segunda a máxima pode chegar aos 34 graus. Eu fico por aqui. Outras notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Agora vamos abrir a nossa tela. Michele Janela e o Gazeta Esportiva estão chegando. Boa noite para vocês, Michele.